Imagine um mundo onde zumbis dominam as ruas, destruindo tudo, devorando pessoas como se fossem chiclete. Para a maioria seria um pesadelo puro, daqueles de arrepiar. Mas não para esse coitado, esse perdedor solitário. Do jeito que ele vivia, já estava meio zumbi, preso na Matrix, e a paquera dele já estava batendo palmas, ou melhor, batendo um papo bem íntimo com o chefe. Um dia ele acorda no apocalipse zumbi, livre para fazer o que bem entendesse. Aí ele criou uma lista de 100 coisas, tipo ter umas sessões de bate-palma com uma loira gata, virar o Superman e reencontrar os pais. 3 anos antes de tudo isso, ele conseguiu o que achava ser o emprego dos sonhos. No começo, parecia perfeito, um clima leve, gente simpática e, para completar, ainda conheceu uma colega gata, a Sayori. E ele pensando, Tendo, como é que eu faço para bater um papo com ela o mais rápido possível? Para ele parecia que a vida finalmente estava se ajeitando, mas a realidade tinha outros planos. Logo depois da festa de boas-vindas, o clima alegre sumiu. Os colegas viraram zumbis de trabalho, virando noite sem parar, ele nem pôde ir para casa por 2 dias seguidos. Foi aí que ele sacou a dura verdade, estava preso na Matrix, igualzinho a alguns de vocês, né? No dia seguinte, ele acordou exausto, sem um pingo de ânimo para o trabalho. Mas como passou anos na faculdade se preparando para essa carreira, que eu chamo de os caras da Matrix, pensou, quer saber? Vou continuar. A empresa tinha uns benefícios incríveis também. Férias que ninguém podia tirar, horas extras infinitas e não pagas, salários de fome e um chefe que dava chilique igual criança mimada. E a cereja do bolo, problemas de saúde sérios que todo mundo ignorava. No segundo ano, a saúde do Tendo já estava um caco, e o chefe ainda jogava mais trabalho na mesa dele. A única coisa que o impedia de pirar de vez era a Saori e a esperança de ter uma chance com ela. Mas a vida tinha outros planos. Descobriu que ela já tinha sido aplaudida pelo CEO, e com isso, a pouca sanidade que lhe restava foi pro beleléu, pensando, preciso fugir dessa Matrix. A essa altura, Tendo nem sabia mais porque ainda ia para aquele emprego infernal. Tinha chegado no fundo do poço, tanto que andava no meio do trânsito de boa, procurando o caminhão-kun, mas o caminhão-kun estava de férias. Mudar de emprego não era opção, qualquer outro lugar seria tão ruim quanto. E se ele pedisse as contas, só jogaria mais trabalho nas costas dos coitados que ainda estavam lá. No terceiro ano, a pressão já o tinha quebrado. A coisa ficou tão feia que ele até pensou em pular na frente de um trem só para não ter mais um dia de trabalho. Agora, Tendo estava no piloto automático, um zumbi vivo à sua própria maneira. O mundo dele tinha virado um borrão cinzento, e cada pensamento era sobre o trabalho. Na manhã seguinte, uma onda de pânico o atingiu só de pensar em ir. Mesmo assim, ele se vestiu, pronto para se arrastar até lá. Ao sair, notou uma carta na caixa de correio. Tinha esquecido de pagar o estacionamento. Foi até a sala do síndico para explicar, batendo várias vezes, mas sem resposta. A porta estava entreaberta, então ele espiou e congelou. O síndico estava literalmente fazendo amor nas entranhas de alguém. Foi o primeiro pingo de cor que Tendo via em anos. Ele disparou para a saída, mas lá fora estava infestado de zumbis. Voltando, subiu correndo, pensando, putz, vou me atrasar para o trabalho. Então, um avião em queda rasgou o céu e a ficha caiu. Todo chefe que infernizava a vida dele provavelmente tinha sumido. Ele não precisava mais trabalhar. Pela primeira vez em anos, o mundo estava cheio de cor de novo. Num telhado, ele começou a listar tudo o que finalmente poderia fazer. Aí ele pensou na Saori, se perguntando se ela estava segura. Mesmo que o matasse, ele confessaria seus sentimentos. Afinal, ela era a outra do CEO, mas era uma gata. E com o tamanho daquele cara, não tinha como ele fugir dos zumbis. Pulando na bicicleta, Tendo correu para casa dela, só para encontrar o chefe lá, já zumbificado. Chance perfeita. Ele enfiou a carta de demissão nas mãos do zumbi e o jogou pela janela. Mas a Saori também estava lá e não era mais humana. Com lágrimas nos olhos, ele se confessou só para fechar aquele capítulo e depois fugiu antes de virar a próxima refeição dela. Naquela noite, Tendo começou a pensar no que fazer da vida agora. Num mundo onde ele podia sumir a qualquer segundo, por que não aproveitar cada momento? Foi aí que ele decidiu fazer uma lista de desejos, coisas que queria viver antes que seu tempo acabasse. E a primeira era ter o máximo de sessões de bate-palma possível. Me digam nos comentários, galera, qual a lista de desejos de vocês? Na manhã seguinte, ele acordou assustado de um pesadelo com o antigo emprego infernal, mas aí o alívio bateu. Aqueles dias tinham acabado. Era o apocalipse zumbi agora e, sinceramente, ele estava amando. Sentindo-se mais vivo do que nunca, ele finalmente limpou o quarto inteiro pela primeira vez em anos, e a sensação de liberdade era surreal. Pegou uma cerveja gelada da geladeira, saboreando cada gole como se fosse a melhor bebida da vida. Na TV, as notícias mostravam a cidade desmoronando, incêndios por toda parte, caos nas ruas, até a própria redação quase sendo invadida.
Mesmo assim, o âncora continuou reportando até o fim, bem antes da transmissão cair de vez. Claro, o mundo estava desabando, mas Tendo nem ligava. Tudo o que importava agora era relaxar, beber cerveja e compensar todos os anos miseráveis que tinha desperdiçado. Mas quando foi pegar outra lata, a realidade bateu, tinha acabado. Aquilo foi sem dúvida a coisa mais trágica do dia. Ele tinha planejado ser preguiçoso, mas cerveja era inegociável. Então, por mais perigosa que a jornada fosse, ele ia sair. Afinal, que tipo de dia relaxante seria sem uma bebida na mão? Enquanto Tendo debatia suas escolhas de vida em outro quarto, um casal estava pirando com a situação dos zumbis, o que era bem normal, né? Pensando bem, o cara tentou confortá-la, dizendo que se aguentassem mais um dia, a ajuda talvez chegasse, mas lá no fundo ninguém viria. Ao sair na varanda, ele orou para alguém salvá-los, só para dar de cara com Tendo, que descia um cano de esgoto na maior tranquilidade. Chocado, o homem mandou ele entrar enquanto ainda era seguro, mas Tendo deu de ombros dizendo que só precisava pegar umas coisas. Ele se apresentou como vizinho, e o homem, ainda perplexo com a calma do Tendo no meio do apocalipse, disse que se chamava Kosaka. Como o Tendo já estava indo para a loja, ele se ofereceu para pegar uns itens essenciais para eles, tipo miojo e papel higiênico. Logo, ele estava voando pela rua na bicicleta, com os zumbis logo percebendo a presença dele. Se o pegassem, ele estaria frito, mas não tinha como ele ficar sem cerveja. Então a viagem valia o risco. Do lado de fora da loja de conveniência, tinha uma bicicleta com câmera, mas Tendo nem notou, a mente dele estava focada na cerveja, porque ele é inútil, igualzinho a você. Ele invadiu a loja, empurrando a porta, e começou a cantar sua música boba da cerveja enquanto fazia compras. No meio da canção, avistou uma garota perto da geladeira e morreu de vergonha na hora, tipo um virgão de 40 anos. Tentando disfarçar, ele agiu normal, mas ela ficou em silêncio. Para quebrar o gelo, ele continuou falando, mas ela passou direto. Quando ele tentou pedir o contato dela, ela finalmente falou, zombando dele por arriscar a vida só por cerveja, sem nem pegar água para ressaca. Na visão dela, alguém com instintos de sobrevivência tão ruins era só um estorvo. Para piorar, ele tinha deixado a porta da loja entreaberta, deixando os zumbis entrarem. Tendo tentou protegê-la, mas ela o puxou de volta bem na hora que um caminhão atravessou a parede, eliminando os mortos-vivos puramente por sorte. Lição aprendida. Pense antes de agir e sempre feche a porta. Ele esperava encontrá-la de novo, mas não era a hora. A bicicleta dele foi destruída pelo caminhão, deixando-o cercado. Avistando uma scooter por perto, ele pulou nela e saiu em disparada, um upgrade, mas isso o fez pensar. Com o apocalipse começando na hora do rush, devia ter veículos ainda melhores por aí. Dito e feito, logo ele avistou um Hot Rod e o reivindicou como seu. Quando finalmente voltou, parou no apartamento do Kosaka só para encontrar o lugar coberto de sangue. Parecia que eles não se juntariam a ele tão cedo, Tendo continuava se lembrando que qualquer momento poderia ser o último. Mas se isso fosse verdade, ele queria sugar tudo da vida e finalmente fazer todas as coisas que perdeu enquanto estava preso no trabalho. Depois de pensar bem, ele anotou cada objetivo que queria alcançar. No dia seguinte, cortamos para a garota gata em sua cobertura de luxo. Ela começou a manhã com uma corrida de 10 km na esteira, adotando uma abordagem estrita e metódica para sobreviver ao surto zumbi. Ela estava estudando os padrões de movimento dos mortos-vivos, mas precisava chegar mais perto para coletar dados precisos e pegar suprimentos. Por isso, ela estava na loja de conveniência quando cruzou com Tendo. Ela já o estava analisando, e até o caminhão que destruiu a loja era algo que ela tinha previsto. Mais tarde, revendo as imagens dele, ela se perguntou se talvez o estilo espírito livre dele não era tão ruim assim. Em outro lugar, um grupo de sobreviventes estava escondido. Uma garotinha chorava pela perda do pai, enquanto o gerente do clube tentava consolá-la, dizendo que ela tinha sido incrível por aguentar tanto tempo. Mas o momento foi interrompido quando um de seus homens correu para avisar que os zumbis tinham voltado. O gerente prometeu à garota que voltaria, então saiu com sua equipe para enfrentar a horda de frente, lutando muito para proteger quem ficou lá dentro. Enquanto isso, Tendo estava curtindo a vida em sua nova moto, indo para Shinjuku para encontrar seu melhor amigo, Kensho. Mais cedo ele tentou deixar a barba crescer, mas como não rolou rápido o suficiente, pegou uma canetinha para fazer uma falsa. Ficou ridículo, então ele raspou. Enquanto pensava no que fazer, notou o celular vibrando com mensagens. Isso significava que a internet estava funcionando de novo. Animado, ele mandou mensagem para todos os amigos antigos, gente com quem não falava desde que começou a trabalhar 3 anos atrás. Mas aí a ficha caiu. A única razão para a rede estar funcionando era o tráfego baixo, o que provavelmente significava que a maioria deles já tinha partido. O pensamento o esmagou. Todas aquelas noites de deixar de sair com os amigos só para ralar em horas extras, que desperdício total. Rolando os contatos, ele viu o nome do Kensho, Tendo sabia que esse cara era um lutador, não tinha como ele simplesmente se entregar e morrer. Enquanto isso, Kensho estava literalmente pronto para desistir e se entregar de vez.
Ele estava preso no mesmo quarto por 3 dias, só com água, e o corredor lá fora estava tão lotado de zumbis que não havia chance de fuga. Para piorar, ele estava lá com uma garota zumbi, e a única razão para ela não tê-lo comido ainda era o amor incomum dele por bondade. Aposto que se isso não tivesse acontecido, ele teria aplaudido ela com força. Sentado ali, Kensho aceitou seu destino. A vida dele começou a passar diante dos olhos, e entre as lembranças, ele viu momentos da faculdade com Tendo. Então, do nada, o celular dele tocou. Era o Tendo. Chocado por receber uma ligação, Kensho atendeu. Quando Tendo perguntou onde ele estava, Kensho disse Shinjuku, avisando que não tinha como ele passar pelas ruas cheias de zumbis vivo. Mas isso não parou Tendo. Enquanto Tendo ia para Shinjuku, ele se lembrou das noites antigas de bebedeira. Naquela época, Kensho estava bem, prosperando como empreiteiro imobiliário, ganhando muito, recebendo elogios dos chefes e até tinha uma vida amorosa. Ele tinha dito uma vez pro Tendo largar aquele emprego infernal, mas Tendo estava tão imerso na rotina que não percebeu que ele estava certo. Em vez disso, ficou irritado e encerrou a noite cedo. Nunca tinha pedido desculpas por aquilo, mas agora estava determinado a consertar as coisas. Voltando ao gerente do clube de antes, ele estava nas últimas. Enquanto os zumbis se aproximavam, ele se preparou para o fim. Mas então, a buzina distante de um carro desviou a atenção da horda, dando a ele uma chance inesperada de respirar. O som também distraiu os mortos-vivos que bloqueavam o quarto do Kensho, abrindo caminho. Finalmente livre, Kensho saiu bem na hora que Tendo chegou correndo, gritando a plenos pulmões, para se desculpar, berrando como se arrependia de ignorar o conselho do Kensho e de ter sentido inveja dele. Infelizmente, todo aquele barulho chamou a atenção dos zumbis de novo, forçando-os a correr para o telhado. Eles chegaram lá, mas os mortos-vivos estavam logo atrás. Kensho pensou que era seu fim de novo, mas Tendo se recusou a aceitar. O plano dele, pular pelos telhados. Kensho hesitou, convencido de que não conseguiria. Tendo pulou primeiro, aterrissando em segurança. Agora era a vez do Kensho. Antes de pular, ele se desculpou por ter feito. Tendo sentido inveja na época, admitindo que seu emprego perfeito era, na verdade, uma desgraça. Ele forçava as pessoas a contratos terríveis e só se gabava para se sentir melhor. O que ele realmente queria era ser um comediante de stand-up. Tendo disse que não era tarde para começar. Animado, Kensho saiu correndo e por algum motivo tirou a roupa no meio do salto. Ele não alcançou a distância total e acabou pendurado na beirada, mas Tendo o agarrou bem a tempo. Infelizmente no processo, Kensho conseguiu rachar as bolas. Naquela noite, os dois festejaram no telhado, bebendo completamente nus, porque aparentemente é isso que os parças fazem agora. Tendo estava jogando um videogame de zumbis, mas depois de morrer no jogo, ele rolou de volta para a rede onde estava relaxando. Enquanto isso, Kensho estava cozinhando, e a comida que ele serviu era sem dúvida a melhor coisa que Tendo já tinha provado. Ainda impressionado, Tendo brincou que Kensho provavelmente era bom em tudo, o que explicava por que as mulheres pareciam se jogar pra cima dele. Kensho deu de ombros dizendo que aquele nível de culinária era básico, e que talvez a falta de jeito do Tendo na cozinha fosse o motivo da vida amorosa dele estar tão morta. Animado, Tendo jurou que conseguiria um encontro hoje, embora suas opções num apocalipse zumbi não fossem exatamente promissoras. Mais tarde, Kensho olhou a lista de desejos do Tendo e não conseguiu evitar o riso. Alguns objetivos eram ridículos, tipo conhecer, bancar o galanteador e jantar com uma aeromoça no fim do mundo. Isso exigiria uma sorte de outro planeta para conseguir, mas Tendo não ligava. E realista ou não, ele ia fazer o que queria. Kensho concordou, mas apontou que a lista ainda não tinha 100 itens. Então ele adicionou seu próprio sonho, virar comediante de stand-up e por tabela. Tendo teria que se juntar a ele nesse objetivo. Já que Tendo tinha salvado a vida dele, Kensho topava qualquer coisa que ele inventasse. Primeiro na agenda, uma TV de tela plana gigante. Então eles pularam no Hot Rod e partiram para o shopping. Mas antes de chegarem, eles bateram numa barricada em chamas, completa com um bombeiro zumbi. E para piorar, um caminhão zumbi gigante vinha direto na direção deles, fazendo Kensho gritar tipo minha namorada ontem à noite. Tendo se lembrou da sua corrida louca pela cerveja e de repente teve um plano ridículo, pular o caminhão-tanque. Claro, era insano, mas Kensho não oferecia nada melhor. Contra todas as probabilidades, eles conseguiram, mas o caminhão-tanque explodiu atrás deles numa bola de fogo gigante, forçando-os a se esconder num shopping subterrâneo. O problema? O lugar estava infestado de zumbis, então fugir estava fora de cogitação. Eles largaram a moto e correram para uma loja próxima com a porta entreaberta. Os mortos-vivos seguiram, mas eles escorregaram para dentro bem a tempo, fechando a porta com força em alguns dedos de zumbi. Uma lanterna acendeu, revelando 3 malvados e um senhor encolhidos no canto. No início, os estranhos estavam cautelosos, sem saber se Tendo e Kensho estavam infectados. Depois que provaram que não, Kensho ficou realmente aliviado em ver outros sobreviventes. Embora uma das mulheres tenha apontado que estar preso ali com zumbis por todos os lados não era exatamente sorte.
Mesmo assim, pelo menos era uma loja de conveniência, o que significava que não morreriam de fome. Se fossem sobreviver a isso, não fariam isso sóbrios. Todos começaram a pegar comida e bebida e depois sentaram para compartilhar. Uma das mulheres pediu apresentações, então Kensho se apresentou e apresentou Tendo. O cara no canto ainda estava em pânico, então Kensho perguntou às mulheres como elas se conheciam. Elas se apresentaram como Raika, Maki e Yukari, aeromoças cujo avião tinha acabado de pousar no Japão quando o surto começou. Foi aí que a ficha caiu pro Tendo. Essa era a chance dele de bancar o galanteador e aplaudir uma aeromoça, igualzinho na lista de desejos. O único problema é que elas estavam claramente chateadas e ele logo percebeu que não tinha jogo nenhum. E igual a vocês, ele se aproximou da Yukari meio sem jeito, mas era óbvio que ele não sabia o que estava fazendo. Procurando Kensho para um reforço, Tendo ficou horrorizado ao ver o amigo já encantando a Maki com facilidade. Kensho até lançou um sorriso presunçoso no meio do flerte, só para esfregar na cara. Desesperado, Tendo decidiu ser engraçado e cheirou uma garrafa inteira de álcool, o que surpreendentemente deixou todo mundo no clima de festa. Mais tarde, ele estava vomitando as tripas quando Yukari veio ver como ele estava, dando a ele uma faísca de esperança. Enquanto isso, Raika continuou bebendo e começou a xingar o cara no canto, só para revelar a verdadeira bomba. O sujeito tinha sido mordido e nunca contou a ninguém. Enquanto Raika continuava tagarelando, o cara que ela estava xingando de repente se moveu na direção dela. Por uma fração de segundo, ela pensou que ele estava tentando dar em cima dela, mas não, ele queria mesmo era comê-la, e não do jeito que ela imaginava. Os gritos dela ecoaram pela loja, acordando Kensho e Maki. Acho que o Kensho é um top de Puyi, hein? Maki, ainda meio grog depois da diversão, mal reagiu ao barulho e disse: "Quero aquele sorvete de novo." Enquanto isso, Tendo ainda estava no banheiro com Yukari. Ela o dispensou gentilmente, explicando que já tinha namorado. Kensho e Maki foram verificar a Raika, só para descobrir que ela já tinha virado. A zumbi avançou em Maki rasgando o rosto dela. Depois foi pra cima do Kensho, mas ele a jogou pro lado com uma mala. Mas o senhor que tinha sido mordido sumiu. Tendo e Yukari conversavam sobre seus empregos, com Yukari contando como um senhor a fez questionar cada decisão que a levou a ser aeromoça. Assim que começaram a se conectar de verdade, aquele mesmo senhor tropeçou escada abaixo e a mordeu. Antes que Tendo pudesse pensar, ele derrubou o homem pelos degraus. Ele não queria abandonar Yukari, mas ela ia virar e o senhor ainda estava se movendo. Com lágrimas nos olhos, ele correu, encontrando Kensho, que tinha uma surpresa. De alguma forma, ele conseguiu pegar a TV de tela plana que eles foram buscar. Eles fugiram na moto, com o shopping diminuindo atrás deles na distância. Tendo, abalado pelos eventos da noite, prometeu a si mesmo que nunca esqueceria qual era seu sonho e o adicionou à sua crescente lista de desejos. Nos seus dias de juventude, Tendo era basicamente um mini Superman, enfrentando alunos mais velhos como se fosse parte da rotina matinal, tudo para proteger um cachorrinho fofo. Para as pessoas ao redor, ele era meio que um herói naquela época, mas aquilo era só um sonho, e ele acabou acordando. Mais tarde, Kensho estava assistindo às notícias e confirmou o que eles já sabiam. O Japão estava completamente dominado. Mesmo assim, os militares tinham conseguido proteger algumas vilas remotas nas montanhas. Ao ouvir isso, Tendo sentiu uma onda de alívio. A família dele morava num dos lugares mais isolados do país, então provavelmente estavam seguros. Enquanto ajudava Kensho a pintar o cabelo para seu novo começo, Tendo fez uma declaração ousada. Ele ia virar o Superman de verdade. Seu novo objetivo era salvar pessoas dos zumbis onde quer que pudesse. Kensho não estava convencido, apontando que Tendo nem sequer tinha uma arma, mas Tendo já tinha um plano para resolver isso, e adicionou um novo objetivo à sua lista de desejos: se tornar um super-herói. Os dois partiram para o aquário, parte do grandioso plano de Tendo. O lugar estava em péssimo estado, completamente abandonado pela equipe, mas eles exploraram por um tempo até Tendo finalmente encontrar exatamente o que procurava. Enquanto isso, um ônibus lotado de passageiros estava preso num engarrafamento gigantesco de zumbis. Uma situação bem caótica. O motorista tentou tranquilizar a todos, dizendo que era só esperar e que o ônibus lacrado os manteria seguros. Sei. Segundos depois, graças à sua péssima decisão, zumbis invadiram, forçando todos a correrem desesperadamente por suas vidas. Em meio ao caos, uma garota conseguiu escapar, correndo em direção ao aquário. Ela pensou que estava segura até a lógica de filme de terror atacar e ela tropeçar. Pior, o zumbi modo iShowSpeed estava na horda, e correndo direto, mas direto mesmo, pra ela. Pouco antes de ela virar comida de zumbi, Tendo irrompeu do aquário e derrubou o corredor, lançando-o a uns bons 10 metros de distância. Sua arma secreta? Um traje completo de tubarão, direto do aquário, claro. Se os dentes de um tubarão não conseguiam perfurá-lo, os de um zumbi também não teriam a menor chance. Com isso, ele finalmente pôde riscar se tornar um super-herói da sua lista de desejos. Avistando mais sobreviventes, ele os direcionou para o aquário, um refúgio seguro. Entre eles, ele notou sua segunda paixão, mas não havia tempo para pensar em romance agora. A iShowSpeed estava de volta para o segundo round, e com força total. O traje impedia as mordidas, mas os golpes ainda doíam pra caramba. Logo, a equipe olímpica de zumbis inteira se amontou em cima dele, uma verdadeira pirâmide humana. Ou zumbi. A reação de Kensho: se vira, meu amigo, tô fora.
Eventualmente, Tendo conseguiu arremessar os zumbis por cima da ponte e pra dentro do rio. Felizmente, seu treinamento de triatlo valeu a pena, e muito. De volta lá dentro, Kenshi o cumprimentou como se não o tivesse acabado de abandonar, o maior cara de pau. Tendo foi falar com sua paixão, mas em vez de um reencontro caloroso, ela detonou a existência dele inteira, sem dó nem piedade. Kenshio até tentou defendê-lo, mas as queimaduras verbais foram muito severas, impossíveis de curar. Antes que pudessem se recuperar, um barulho alto e assustador ecoou pelo aquário. Seguindo o barulho, eles se depararam com algo simplesmente horripilante. Os zumbis não conseguiam pegar nenhum nadador, então eles trouxeram a artilharia pesada, um tubarão. Só que este não era um tubarão normal, este tinha pernas. Sim, pernas. Enquanto ele começava a persegui-los, Tendo e os outros correram para avisar todo mundo no aquário antes que fosse tarde demais. Tendo tentou ficar para trás e lutar, mas rapidamente percebeu. Não se brinca com um tubarão que anda de jeito nenhum. Eles foram encurralados numa sala já lotada de zumbis e seguiram para a saída de emergência. Mas uma garota aterrorizada entrou em pânico, agarrou a paixão de Tendo, hesitou por um segundo e então a empurrou para o lado para se salvar, sem pensar duas vezes. Agora a paixão de Tendo estava isolada e provavelmente perdida, sem saída. Kenshio tentou ajudar, mas a porta estava empenada e simplesmente não abria. Quando ele se virou para perguntar a Tendo o que fazer, Tendo já tinha ido, correndo bravamente para salvá-la. Do outro lado, sua paixão encarava o tubarão enorme, arrependendo-se amargamente de ter ficado com um grupo grande durante uma perseguição de zumbis. Ela já tinha aceitado seu destino, até Tendo de repente cair de uma ventilação, derrubando o tubarão para longe. Ela ficou chocada, completamente sem palavras. Ele arriscaria a vida por ela depois de como ela o detonou antes, sem dó. Quando ela perguntou por quê, ele disse que não precisava de um motivo. Ele só queria ajudar, e pronto. Impressionada com sua teimosia, ela rapidamente perguntou se ele tinha um plano. Ele não tinha, mas ela sim, felizmente. Tubarões são extremamente sensíveis a cargas elétricas, então chocá-lo poderia desorientá-lo completamente. Enquanto trabalhavam no plano, Tendo foi arremessado através de uma parede e caiu com força, um verdadeiro nocaute. Kenshio teve que agir rápido antes que seu amigo virasse comida de tubarão. Então ele teve uma ideia brilhante, mas bem doida. Iscar o tubarão com seu urso de pelúcia. Funcionou, embora ele tenha se arrependido instantaneamente, claro. Ainda assim, a distração deu tempo para Tendo se recuperar. A garota encontrou algumas baterias e as jogou para Tendo, que chocou o tubarão até ele se render completamente atordoado. Depois de escapar, eles saíram juntos. Kenshio perguntou se ela seguiria o resto do grupo, mas ela disse que estava farta de grupos por enquanto e ponto final. Ela ainda não entendia por que Tendo arriscaria a vida por ela, mas ele disse que ela era preciosa pra ele agora. Então, claro, ele a salvaria, sem pensar duas vezes. Envergonhada, ela finalmente concordou em dar a ele seu Instagram. Mais tarde, Tendo estava numa loja, olhando para um Rolex em exibição, com um brilho nos olhos. Antes do mundo acabar, ele nunca sonharia em poder comprar um. Era algo inatingível, mas agora ele podia empilhar tanto gelo no pulso quanto quisesse, sem limites. Kenshio até mostrou a ele uma peça ainda mais cara, e logo os dois estavam ostentando como se fossem os donos do lugar. Pura riqueza pós-apocalíptica. Naquela noite, eles perceberam que estavam sem água e a cidade inteira tinha ficado completamente escura, um breu total. Seus telefones ainda tinham bateria, mas sem estações de notícias funcionando, parecia que eles poderiam ser as últimas pessoas restantes na cidade. Uma sensação bem estranha. Por um momento, eles pensaram que talvez fosse hora de levar esse apocalipse a sério, de verdade. Mas primeiro, eles apreciaram o deslumbrante horizonte, agora brilhando com a luz das estrelas graças à falta de energia, um espetáculo à parte. Na manhã seguinte, eles fizeram as malas para seu próximo destino, a cidade natal de Tendo, Gunma. Normalmente seria uma viagem de 5 horas, mas com o estado atual das coisas, não dava para saber como estaria o trânsito ou se haveria algum. Kenshio perguntou se eles finalmente pegariam uma arma para proteção, mas Tendo tinha um plano completamente diferente. Se eles fossem viajar, fariam isso com estilo, pegando um trailer de luxo, claro. Por algum capricho do destino, eles encontraram Shizuka na concessionária. Tendo tentou convidá-la para se juntar a eles, mas seu zero game o fez ser rejeitado instantaneamente, sem chance alguma. Kenshio, no entanto, puxou conversa e descobriu que ela não tinha carteira de motorista, um detalhe importante. Com isso, eles a convenceram de que seria muito mais seguro viajarem juntos. Lá dentro, eles ficaram completamente impressionados com a vasta seleção de veículos. Havia até um trailer tipo tanque de guerra, só porque parecia legal, uma loucura. Shizuka manteve seu lado prático, escolhendo algo com boa economia de combustível, o que era sensato. Enquanto Tendo se apaixonou perdidamente pelo trailer de luxo todo equipado. Ela argumentou que era muito impraticável, um verdadeiro exagero, até avistar um design de trailer que ela simplesmente não conseguiu resistir. Os caras a provocaram por abandonar sua mentalidade prática tão rapidamente, mas ela insistiu que este era diferente, era especial. Infelizmente, a brincadeira deles foi autossuficiente para atrair uma horda de zumbis. Com os mortos-vivos se aproximando, eles não tiveram escolha a não ser pular num trailer aleatório e pegar a estrada às pressas. Enquanto saíam da cidade, Kenshio pedalava ao lado em sua bicicleta, enquanto Tendo dirigia o trailer. Algo na estrada incomodava Tendo profundamente. Estava completamente vazia, um silêncio assustador. Embora fosse fim de semana, Shizuka supôs que era porque ninguém teve tempo suficiente para escapar quando o surto começou, foi tudo muito rápido. Tendo perguntou se ela sabia algo sobre os zumbis. Ela imaginou que era provavelmente algum tipo de vírus, e se uma vacina fosse feita, talvez o mundo pudesse se recuperar, quem sabe? Mas por enquanto, a sobrevivência era a única coisa que importava, e ponto final. Naquela noite, eles estavam prestes a montar acampamento quando se depararam com faixas de pregos espalhadas traiçoeiramente pela estrada. E num apocalipse zumbi, só há uma coisa pior que zumbis. Outras pessoas, sem dúvida. Pior ainda, o líder dessa gangue era ninguém menos que o antigo RH gordo e escroto de Tendo, o pesadelo em pessoa. Todo o abuso que Tendo havia sofrido sob ele veio à tona, como um filme de terror. O plano do chefe era claro, prendê-los para que não pudessem ir embora, e então forçar.
tendo a voltar a trabalhar para ele um verdadeiro inferno. Shizuka não estava caindo na sua farsa de ajudar e proteger as pessoas de saqueadores, porque ele era o saqueador, sorrindo cinicamente o tempo todo. Mas sem saída, tendo foi forçado de volta ao seu inferno pessoal, uma situação terrível. Enquanto Shizuka cuidava dos ferimentos de Kensho, ele se desculpou por tê-los arrastado para essa enrascada. Ela disse para ele não se culpar de jeito nenhum. Era óbvio que essa gangue havia planejado isso desde o início, e não havia como eles terem evitado, era uma armadilha. Tendo notou como todos no acampamento estavam sendo trabalhados até a exaustão, mas ele não podia dizer uma palavra sequer sem arriscar sérios problemas. Enquanto carregava equipamentos, ele tropeçou numa pilha de cerveja, um verdadeiro tesouro. Seus olhos brilharam e ele decidiu gelar algumas para que todos pudessem desfrutar um pequeno luxo. Mas antes que o plano pudesse funcionar, seu antigo chefe apareceu furioso por tendo desperdiçar eletricidade preciosa em algo tão inútil como fazer os trabalhadores felizes. A bronca atingiu o TEPT de Tendo como um martelo, um golpe duro, e quando os outros trabalhadores se aproximaram e avistaram a cerveja, o chefe o forçou a distribuí-la, fazendo parecer que era culpa de Tendo por desperdiçar recursos, uma manipulação barata. Era claro que esse homem ainda era o mesmo sanguessuga sedento por poder, só que agora ele controlava tudo, absolutamente tudo. Ninguém podia desafiá-lo. Ele até começou a usar zumbis como mão de obra, dizendo a Tendo para agir mais como eles, sem mente, obediente e completamente incapaz de pensar por si mesmo. É isso que acontece quando não há sindicato para lutar, não é mesmo? Naquela noite, Kensho perguntou a Shizuka se ela tinha notado Tendo agindo diferente. Ela já tinha, e muito. Pelo comportamento dele, ela havia juntado as peças de como devia ter sido sua antiga e terrível vida de trabalho. Ela entendia perfeitamente porque também já havia sido controlada e explorada antes, em sua própria vida. Ela se lembrou de quando era apenas uma garotinha, voltando para casa da escola na chuva. Ela encontrou um filhote doente tremendo numa caixa e decidiu levá-lo para casa com carinho. Mas quando ela perguntou ao pai se podia ficar com ele, ele disse pra ela comê-lo, sem hesitar. Para ele, cuidar de algo fraco era inútil, uma perda de tempo. Ele disse pra ela se elevar acima dos outros e nunca perder tempo com apegos infantis, basicamente ensinando-a a ser implacável, mesmo que isso significasse descartar qualquer um que não conseguisse acompanhar o ritmo. De volta ao presente, o chefe escroto de Tendo estava todo sorrisos, encenando uma falsa simpatia enquanto recebia seus novos trabalhadores, um verdadeiro ator. Todos os outros pareciam estar comendo, bebendo e rindo enquanto Tendo estava preso correndo de um lado para o outro, trabalhando sem parar, exausto. Dois caras por perto estavam tendo uma conversa ridícula sobre se transar com uma mulher zumbi os infectaria, uma bobagem sem fim. Quando um deles ficou sem cerveja, eles gritaram para Tendo trazer mais, como se fosse um escravo. Completamente exausto, ele tropeçou, caiu sobre os próprios pés e derrubou as bebidas. Um desastre. Mesmo no apocalipse, algumas coisas nunca mudavam. As pessoas ainda tratavam os garçons como lixo, uma vergonha. Tendo continuava se desculpando, enquanto eles latiam para ele se apressar, sem parar. Enquanto isso, seu antigo chefe estava fazendo um chilique daqueles porque uma senhora idosa havia servido sua bebida. Um absurdo. Ele exigiu que apenas mulheres com as chamadas curvas de enredo o servissem, um nojo. Seus olhos pousaram em Shizuka e ele a chamou com um sorriso malicioso. Relutantemente, ela serviu sua bebida enquanto ele descaradamente olhava para o peito dela, sem a menor vergonha. Depois de entregar o copo, ele a pressionou para beber um com ele, mesmo que ela claramente não quisesse de jeito nenhum. E o jeito como ele lambeu os lábios deixava claro que ele estava pensando em algo muito, mas muito pior do que apenas compartilhar uma bebida, era assustador. Para Tendo trazer outra garrafa, seu plano havia falhado. Ele se virou para Shizuka e disse: "Você não vai me deixar apalpar você, Shizuka?" Ela o ignorou completamente, sem dar a mínima. Então ele gritou para Tendo trazer outra garrafa, seu plano sendo deixá-la bêbada o suficiente para que ela o visse como menos feio, uma tática patética. Infelizmente para ele, nenhuma quantidade de álcool no mundo poderia consertar aquela cara. Quando Tendo não reagiu instantaneamente, o chefe latiu ainda mais alto, tirando-o do seu torpor, superaquecido, sem dormir e constantemente sendo gritado. Um verdadeiro inferno. Tendo pegou uma garrafa sem perceber que estava vazia e a entregou. Foi o suficiente para o chefe perder a cabeça de vez, soltando um discurso furioso que poderia ter enchido um pequeno balde de tanta raiva. Enquanto a voz dele ecoava pela sala, Shizuka, em silêncio, estava perdida em pensamentos profundos. Ela se lembrou de como seu pai a havia começado a moldar desde o nascimento para se tornar uma CEO, ensinando-a a usar as pessoas e arrancando qualquer coisa que se parecesse com um coração, sem piedade. Ela tentou manter o dela vivo, escondendo-o bem, e simbolicamente o alimentando na forma de um filhote doente que ela havia encontrado. Ela leu livros sobre cuidados com animais, trabalhou incansavelmente, dia e noite, e ficou muito feliz, radiante, quando o cachorro finalmente se recuperou. Por um breve momento, ela teve um amigo de verdade, e com isso veio a coisa perigosa que seu pai tanto temia, a empatia. Então, em sua lógica distorcida e cruel, ele matou o cachorro para ter certeza de que ela nunca mais sentiria aquilo. Nunca mais. Daquele dia em diante, seu coração se fechou completamente. Ela seguiu todas as ordens sem questionar, porque era a casa dele, e as regras dele, e ponto final. Com o tempo, ela foi condicionada a deixar outra pessoa fazer todas as suas escolhas, sem questionar. E agora, ela via a mesma coisa acontecendo com Tendo, seu antigo chefe corroendo qualquer confiança que ele ainda tinha, até não sobrar absolutamente nada dentro dele, um vazio total. Quando Tendo acidentalmente derrubou uma pilha de comida enlatada, Gonzo aproveitou o erro na hora, chamando-o de estúpido e inútil, e exigindo que ele trabalhasse horas extras para compensar o prejuízo. Tendo tentou falar, mas Gonzo imediatamente o atacou de novo, quebrando qualquer resistência que Tendo ainda tinha, por menor que fosse. Assim que viu o espírito de Tendo esmagado, Gonzo passou para a última etapa de sua manipulação, o gaslighting, puro e simples. Mudando para um tom falso e paternal, ele alegou que estava sendo duro com Tendo apenas para o bem dele, uma mentira deslavada. Então ele apresentou sua escolha, ficar no complexo, onde era seguro sob o controle de Gonzo, ou sair para o mundo perigoso sozinho, nunca sabendo quando o próximo ataque zumbi viria.
Pessoalmente, qualquer um com bom senso arriscaria a sorte no apocalipse antes de trabalhar para esse lixo humano, esse ser desprezível. Mas tendo esgotado e drenado pela voz de Gonzo, não conseguia mais pensar claramente, e ele mordeu a isca, infelizmente. Ao cair da noite, Tendo ainda estava lá fora, movendo-se como um zumbi de verdade enquanto trabalhava, sem vida. Enquanto isso, Shizuka estava descansando no trailer quando avistou a lista de desejos de Tendo, um achado. Ler seus sonhos trouxe um pequeno sorriso ao rosto dela, o suficiente para ela pegar uma caneta e adicionar mais um objetivo seu, um toque especial. No dia seguinte, alguns caras estavam numa missão de suprimentos. Durante uma pausa, um reclamou que Gonzo se chamava de líder, mas nunca levantava um dedo sequer. O outro deu de ombros, dizendo que pelo menos eles não eram tratados como Tendo, o que já era alguma coisa. Ele disse ao seu amigo mais baixo para fechar a porta do caminhão antes que um zumbi entrasse. Mas era tarde demais. Um já estava lá dentro, que azar. De volta ao complexo, Shizuka e Kencho estavam com as malas prontas para partir, exatamente como haviam planejado, sem demora. Mas então, Tendo saiu e soltou uma bomba daquelas. Ele ia ficar para trabalhar para Gonzo. Kencho pensou que devia ser uma piada, mas Tendo estava falando sério, infelizmente. Ele havia sido lavado cerebralmente para pensar que era um idiota inútil que não sobreviveria um minuto sequer lá fora. Shizuka se virou para ir embora sem ele, mas enquanto Tendo divagava sobre retribuir a suposta bondade de Gonzo e obedecer a todas as suas ordens, ela parou, pensativa. As palavras dele a lembraram de si mesma quando estava sob o controle de seu pai, uma memória dolorosa. Ela se virou para dar a Tendo o choque de realidade que ele precisava desesperadamente e com urgência. Ela disse a ele que Gonzo não se importava com ele nem um pouco, ele só queria arrancar sua força de vontade e transformá-lo num drone sem mente, um fantoche. Então ela detonou Gonzo com uma bronca tão brutal que poderia tê-lo acabado ali mesmo, sem chance de defesa, chamando-o de parasita amargo e egoísta com um rosto que nem a mãe dele amaria, um verdadeiro monstro, alguém que arrastava os outros para baixo só para se sentir melhor consigo mesmo. Todos olharam chocados com o quão mal ela o estava destruindo verbalmente. Uma cena e tanto. Ela admitiu que não podia dizer com certeza se sair ou ficar era a escolha certa neste mundo caótico, mas ela sabia que não queria absolutamente nada com Gonzo ou seu fedor insuportável. Ela entregou a Tendo sua lista de desejos de volta e apontou para o objetivo que ela havia adicionado com um sorriso. Vendo que ela estava o convencendo, Gonzo tentou pegar o caderno e o jogou no chão, com raiva. Esse foi o ponto de ruptura, o limite. Este anime foi literalmente nomeado em homenagem àquele livro, e Tendo não ia deixar ninguém desrespeitá-lo, de jeito nenhum. Ele avançou rapidamente, bloqueando o pé de Gonzo antes que pudesse esmagar o caderno, e se levantou com um novo fogo nos olhos, cheio de determinação. Em vez de explodir em raiva, ele foi direto e reto. O que diabos eu estava pensando? Gonzo, obrigado. Mas não é isso que eu quero. Nunca mais quero ver sua cara feia na minha frente. Gonzo ficou completamente chocado com a súbita confiança. Ele tentou uma última vez fazê-lo se sentir culpado, dizendo que Tendo ainda lhe devia, mas Tendo o calou com um corte seco. Perdi a parte em que isso é problema meu, Gonzo. E completou. Mesmo que eu vire um zumbi, ainda é 1000 vezes melhor do que trabalhar como um pra você. Bem naquele momento, a equipe de suprimentos voltou, gabando-se de sua carga toda orgulhosa. Mas antes que pudessem celebrar, um deles foi dilacerado brutalmente por um zumbi que havia se esgueirado, um ataque surpresa. Pegando a estrada mais uma vez, Tendo sorriu, aliviado. Ele agora arriscaria mais de 30 itens de sua lista de desejos, um feito e tanto. No ritmo em que Tendo estava indo, ele poderia atingir todos os 100 objetivos da lista de desejos antes que o mês terminasse. Uma loucura. Mas Shizuka não podia deixar de se preocupar. Apressar-se assim poderia facilmente matá-lo, sem dúvida. Enquanto dirigiam, eles avistaram um caminhão cercado por uma pilha de zumbis. Uma cena e tanto. Isso só podia significar uma coisa. Alguém lá dentro estava atraindo a Horda, o primeiro sobrevivente da estrada deles. Animado para bancar o herói de novo, Tendo rapidamente vestiu seu traje de tubarão e fez uma pose dramática, pronto para mais um arco de super-herói, com direito a tudo. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, a porta do caminhão se abriu e alguém mais roubou completamente a cena. Um samurai completo, historicamente preciso, este guerreiro saltou quase 6 metros no ar e derrubou os zumbis numa fúria, até mesmo conseguindo um abate triplo com nada além de um arco comum, uma proeza incrível. Tendo só conseguia olhar maravilhado, de queixo caído. Quando o samurai removeu sua máscara, a surpresa dobrou de tamanho. Era uma loira russa chamada Beatrix. Ela os agradeceu pela ajuda. E assim, Shizuka perdeu seu lugar como melhor garota, aos olhos de Tendo, e agora ele se apaixonou perdidamente por ela. Beatrix explicou que veio ao Japão por puro amor à cultura. Tudo, desde batalhas lendárias até um hentai de tentáculos claro, daí a armadura de samurai. Tendo verificou a parte de trás do caminhão e descobriu que era na verdade um caminhão refrigerado, abarrotado de atum fresco. Beatrix então fez seu pedido. Ela precisava de um veículo funcionando para entregar o peixe em Takasaka, alegando que era uma missão de suma importância. Shizuka, sentindo que ela poderia estar entregando comida para sobreviventes, estava disposta a considerar a ideia com cautela. Tendo se agachou na frente de Beatrix e perguntou por que ela se importava tanto, mas tanto mesmo com essa entrega. Ela admitiu que sua fascinação pelo Japão começou da mesma forma que muitas crianças descobrem, através de animes, claro. E desde então, ela trabalhou duro, economizou e finalmente chegou aqui para experimentar tudo por si mesma. Mas assim que Beatrix havia chegado ao Japão, pronta para viver seu sonho, o mundo a atingiu com um enorme cala a boca, de forma brutal. O apocalipse zumbi começou. Ainda assim, ela se recusou a deixar seu objetivo morrer, de jeito nenhum.
Ela conseguiu encontrar o último sushiman habilidoso que não trabalhava num posto de gasolina, e ele concordou em fazer seu sushi se ela pudesse trazer peixe fresco, uma missão e tanto. Era só isso, né? O gatilho perfeito. Tendo só precisava ouvir sushi. E pronto, ele embarcou na hora, sem pensar duas vezes. O resto do grupo pensou, por que não? Vamos nessa. Então eles partiram para a cidade para encontrar o chefe. Beatrix liderou o caminho com confiança. Embora ela tenha admitido que não falava com ele há mais de 3 dias, o que significava que não havia garantia alguma de que ele ainda estivesse vivo. Ainda assim, sua fé inabalável no sushi a mantinha em movimento. Quando chegaram a uma curva, a rua à frente estava completamente lotada de zumbis. Isso não ia pará-los de forma alguma. Beatrix e Tendo se equiparam cheios de determinação, mas eles tinham um plano de verdade? De jeito nenhum, nem um rascunho. Felizmente, Shizuka tinha um, e envolvia a isca mais tentadora da história dos zumbis, a bunda de Kensho, um verdadeiro chamariz. Os zumbis morderam a isca, forçando Kensho a correr como se sua vida dependesse disso, numa velocidade impressionante enquanto Beatrix e Tendo circulavam. Assim que a horda estava em posição, Tendo os bloqueou com um caminhão, dando a Beatrix espaço de sobra para fatiá-los um por um. Infelizmente, o barulho atraiu ainda mais zumbis, uma multidão. Hora da fase 2. Eles começaram a jogar garrafas de álcool nos mortos-vivos, planejando incendiá-los. Mas os fósforos não funcionaram de jeito nenhum, e a barricada estava quebrando, cedendo. Pior, os zumbis estavam se aproximando perigosamente do trailer deles. Se fosse cercado, eles perderiam tanto o veículo quanto o peixe precioso. Um desastre total. Tendo se recusou a deixar isso acontecer, ele preferia virar um zumbi do que nunca mais comer sushi na vida. Ele pulou para defender o caminhão ao lado de Beatrix, cortando zumbis em velocidade sobre-humana, uma máquina de combate. Mas havia muitos, uma horda interminável. Foi quando o plano de backup de Shizuka entrou em ação. Ela usou o drone para atrair os zumbis para a praça principal, que ela já havia encharcado de combustível estrategicamente. Kensho jogou um molotov, e o lugar explodiu num verdadeiro fogos de artifício zumbi flamejante, um espetáculo caótico. De um telhado, eles assistiram ao incêndio até o último zumbi cair. Com a barra limpa, nada mais estava entre eles e sua tão esperada refeição, finalmente. O Sushiman, originalmente de Gunma, havia passado os últimos 30 anos aperfeiçoando sua arte com dedicação total. Ele ficou muito feliz, radiante, em saber que ainda havia pessoas que a apreciavam de verdade. Enquanto os outros se serviam avidamente, Beatrix hesitou, olhando para sua primeira mordida de sushi em anos, um momento especial. Beatrix finalmente pegou um sushi, mergulhou no shoyu e deu a primeira mordida. No instante em que o sabor a atingiu, lágrimas brotaram em seus olhos. Vendo aquilo, o Sushiman, comovido, também começou a chorar. Para ele, aquilo era tudo. Semanas de trabalho sem parar, perder o casamento da filha, até faltar ao funeral da esposa. Tudo valeu a pena por aquele momento, pode crer. Sim, ele disse isso mesmo. E talvez naquele instante ele percebeu quão sombria era sua obsessão pelo trabalho, porque suas próximas palavras foram: já que não teremos mais clientes vivos por aqui tão cedo, vamos beber cada gota de álcool deste lugar. Aquela noite virou uma celebração regada a muita, mas muita bebida. Na manhã seguinte, o grupo já estava na estrada, mas a viagem estava um inferno por causa de uma onda de calor brutal. Dentro do trailer, Beatrix reclamava do calor, enquanto Nintendo, com aquele olhar dela, continuava provando que merecia o título de melhor garota acima de Shizuka. Eles não tomavam um banho decente há dias e o cheiro já estava incomodando todo mundo, o que só podia significar uma coisa: hora de ir pra praia. Todo mundo trocou para roupões, e mais uma vez Beatrix superou Shizuka em termos de presença, sem esforço. Sua pura empolgação pela cultura japonesa irradiava dela. Ela começou a compartilhar seu vasto conhecimento sobre fontes termais, mas a maioria das informações passou batido pela cabeça de todo mundo. A única parte que eles entenderam foi que durante o período Edo, as fontes eram anunciadas como cura para todas as doenças, exceto paixão platônica e síndrome do tarado, o que significava que não seriam de grande ajuda para Tendo, que estava completamente sem esperança por Shizuka, coitado. Ele tentou levar a conversa para um território mais, digamos, romântico, mas Shizuka se manteve firme em sua postura de que o amor não era necessário, enquanto sutilmente insinuava que Tendo não tinha exatamente os fundos para bancar um romance, sabe como é. Seguindo em frente, os rapazes foram para o banho masculino, animados para finalmente relaxar um pouco. Shizuka foi para a seção feminina, mas Beatrix voltou dizendo que não havia água quente daquele lado, a bomba estava quebrada, que azar. Ouvindo isso, os rapazes entraram no modo filósofo, fingindo relutância ao sugerir que não havia outra escolha senão ela se juntar a eles. Shizuka os calou na hora, sem dó, mas Beatrix pareceu estranhamente convencida pelo discurso e começou a concordar, piorando ainda mais a síndrome do tarado de Tendo. Antes que algo pudesse acontecer, Tendo e Kensho olharam para trás e viram o banho cheio de homens zumbis pelados. O grupo disparou, fugindo para as montanhas. Felizmente, não havia zumbis alpinistas, então estavam seguros. Mas de que adiantava a segurança se nem puderam aproveitar as fontes termais, né? Eles choraram pela sua desgraça antes de finalmente caírem no sono. Mais tarde naquela noite, Tendo acordou com sede e vagou pela floresta procurando água apenas para tropeçar em algo muito, mas muito melhor. Uma fonte termal natural escondida nas montanhas. Sem hesitar, ele tirou a roupa e escorregou para a água. Enquanto flutuava em êxtase, ele esbarrou em alguém e percebeu que estava compartilhando a fonte com uma Shizuka completamente nua. Que situação! Ele não ia matar a sede, mas também não estava reclamando, nem um pouco. Ele rapidamente se desculpou, mas Shizuka disse que estava tudo bem, embora ele provavelmente devesse ir embora. Em vez disso, Tendo recusou, dizendo que queria fazer aquilo o dia todo e que preferia morrer a perder a chance.
Eles ficaram ali em um silêncio constrangedor até Shizuka começar a se desculpar por ter rejeitado as ideias dele sobre relacionamentos. Ela explicou que, crescendo, foi ensinada que existiam apenas 2 tipos de pessoas, as que estavam certas e as que tinham recursos suficientes para se fazerem certas, ponto final. A filosofia do pai dela era: mantenha sua posição e processe o outro lado até eles desistirem. Sem pensar, ela havia caído nos mesmos hábitos e não tinha sido aberta com ele, tendo apontou que ela estava sendo completamente aberta naquele exato momento, tipo, agora mesmo. Ela fez uma pausa, percebendo que ele estava certo, e admitiu que queria encontrar um parceiro com quem pudesse conversar assim. Então a ficha caiu. Ela basicamente tinha acabado de dar sinal verde para Tendo, sem querer. Envergonhada, ela congelou quando ele perguntou se ela queria dizer o que ele achava que ela queria dizer. Antes que ela pudesse responder, Kensho e Beatrix apareceram, ofendidos por os dois terem encontrado aquela fonte termal e não os terem convidado. Que absurdo. Kensho e Beatrix não perderam um segundo. Eles tiraram as roupas e pularam na fonte termal com Tendo e Shizuka. Me digam nos comentários, pessoal, o que é chamado de tento. Depois do banho, o grupo voltou para a estrada em direção a Gunma. Beatrix estava preocupada com os pais de Tendo, mas ele estava confiante de que eles sobreviveriam, sem problemas. Artrite talvez os derrubasse um dia, mas zumbis? Nem a pau. Se ainda estivessem vivos, Kensho imaginou que precisaria se apresentar. E naturalmente seu primeiro pensamento foi fazer isso pelado, claro. Tendo pisou fundo no acelerador só para abafar a voz dele. Shizuka perguntou se ele estava nervoso, já que fazia 3 anos desde sua última visita. Ele não estava exatamente nervoso, mas admitiu que as coisas com o pai tinham terminado de forma meio estranha, sabe como é. Antes que ele pudesse pensar muito nisso, Beatrix gritou um aviso. Havia um bloqueio na frente, cuidado! Tendo parou o trailer e foi investigar, apenas para encontrar um túnel infestado com centenas de zumbis. A vila dele ficava do outro lado, então a cena era alarmante, para dizer o mínimo. Mas nenhum dos mortos-vivos parecia familiar, o que o tranquilizou. Com o túnel bloqueado, a única opção era abandonar o trailer e caminhar pela floresta para contornar a montanha. Embora ele não achasse que os zumbis tinham invadido sua vila, dúvidas começaram a surgir até Shizuka apontar que a outra extremidade do túnel também estava selada. Isso significava que os moradores provavelmente tinham prendido a horda lá dentro para se protegerem, espertos. Antes que pudessem continuar, ouviram um grito atrás deles e viram um homem correndo em sua direção, seguido por um javali zumbificado, atacando em velocidade máxima. Beatrix agiu rápido, soltando uma flecha direto entre seus olhos enlouquecidos, certeira. O homem se apresentou como Kumano e agradeceu por tê-lo salvado. Quando Tendo perguntou por que ele estava ali, Kumano explicou que havia fugido da cidade depois que ela foi completamente invadida. O grupo concordou que era inteligente, mas viver na floresta parecia arriscado até Kumano revelar que era um mestre carpinteiro dos bons. Se ele precisasse de uma casa, poderia simplesmente construir uma do zero. Isso era tudo que Tendo precisava ouvir. Construir uma casa na árvore estava na sua lista de desejos há muito tempo. Sem hesitar, ele se ofereceu para ajudar Kumano a terminar a dele, ignorando completamente o fato de que deveria estar verificando seus pais. O tipo de casa na árvore que você podia construir dependia da própria árvore. Então você tinha que ouvir a floresta, garantindo que a árvore escolhida permanecesse saudável. Afinal, se a árvore morresse, sua casa também morreria. Tendo admitiu que sempre sonhou em construir uma, o que lembrou Kumano de seu próprio filho. Mas quando Tendo perguntou sobre ele, Kumano ficou em silêncio, um silêncio pesado. Seu filho havia sido mordido pela esposa depois que ela virou zumbi, e Kumano foi forçado a acabar com a vida de ambos com as próprias mãos. Ele nunca conseguiu compartilhar um último momento com ele antes que acontecesse, mas Kensho o tranquilizou, dizendo que estava ali para apoiá-lo, custe o que custar. Eles continuaram trabalhando na casa na árvore até que finalmente ficou pronta, e ficou ótima. Embora eu não vá tocar naquele escorregador depois de ver o Kensho descendo, nem a pau. Assim que a casa na árvore ficou pronta, Tendo e os outros continuaram em direção à Vila Gama. No caminho, Tendo apontou o que seus pais queriam dizer quando descreveram como iam para a escola. Era perigoso o suficiente para matar alguém, mas também garantia que nenhum zumbi conseguiria atravessar aquela armadilha mortal, de jeito nenhum. Dali, eles finalmente puderam ver a vila e caminhar mais fundo na floresta para alcançá-la. Enquanto avançavam, Tendo pensou em como nunca havia retornado à vila, apesar de ter tido muitas chances ao longo dos anos, e agora estava determinado a compensar isso. Mas quando chegaram, o lugar estava completamente deserto, sem uma alma viva. Tendo entrou em pânico, temendo que os zumbis tivessem aniquilado todo mundo. Ele correu procurando até encontrar todos dentro de uma cabana fazendo seja lá o que fosse aquilo. Ele viu sua mãe e seu pai lá também, e imediatamente começou a se desculpar por tê-los decepcionado e por não ter visitado nos 3 anos em que esteve fora. Que vergonha. O pai dele não quis nem saber, deu um tapa na cabeça dele e disse ao grupo que poderiam ficar em alguns quartos vazios. Sem mais uma palavra, ele foi direto para os campos. A mãe de Tendo então preparou uma refeição usando plantas selvagens da região, e Shizuka ficou impressionada com o quão autossuficientes eles eram, de verdade. A vila era pequena e isolada, então durante o inverno eles ficavam basicamente isolados do mundo e tinham que cultivar a maior parte da própria comida. Pessoas da cidade vieram pra Gama pensando que era seguro, mas, como de costume, alguém escondeu que havia sido mordido e estragou tudo pra todos, fazendo o túnel ser selado. Que mancada.
Aqueles que entraram sem infecção receberam casas vazias para morar. Ainda assim, o objetivo principal de Tendo não havia mudado. Ele estava ali para ajudar seus pais e compensar todo o tempo perdido. Tendo começa ajudando a mãe a lavar a louça e fazendo pequenas tarefas para ela, mas ela apenas sorri e diz que está tudo bem, insistindo que pode dar conta sozinha, sem problemas. Já que ele não conseguia realmente ajudá-la, pensou que poderia pelo menos dar uma mão ao pai na fazenda. Eles trabalham lado a lado em silêncio, mas o silêncio parece constrangedor para Tendo, então ele tenta puxar assunto, qualquer coisa. Infelizmente, o pai dele não é exatamente do tipo falante e só responde com respostas curtas e monótonas, um saco. Tendo se sente preso. Ele quer fazer os pais felizes, mas claramente não vai ser fácil. Ainda assim, ele não vai desistir de jeito nenhum. Mais tarde naquela noite, Tendo percebe que o pai está tossindo sangue. É obviamente um mau sinal, mas o pai esconde, fingindo que está tudo bem. No caminho de volta para casa, eles encontram um grupo de pessoas da cidade. Tendo jura que já viu aqueles rostos antes e não eram boa coisa. Esses caras seguem em direção ao túnel cheio de zumbis, e é óbvio que não tem boas intenções. O líder deles era o típico perdedor, talvez até um de primeira linha, que na verdade prosperou quando o mundo virou um caos, já que não havia mais regras a seguir. A primeira coisa que esse fumante inveterado fez após o colapso foi roubar uma tabacaria, que surpresa. Lá, ele encontrou um bando de outros desajustados que pareciam ter uma rixa vitalícia com seus barbeiros, coitados. Juntos, eles formaram sua própria versão distorcida das 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi, de Tendo. Só que a deles era com edição criminosa. Na manhã seguinte, Tendo decide mudar as coisas. As garotas se reúnem, brincando com o cabelo dele e o estilizando em algo que a maioria dos caras secretamente se pergunta se conseguiria usar: dreadlocks. Que ousadia. Mais tarde, todos se sentam para um chá, e Tendo descobre que a garota que fez seus dreadlocks é na verdade uma profissional de mão cheia. Ela trabalha em um salão de beleza há mais de uma década. Então, quando soube que ele queria experimentar, ela agarrou a chance de ajudar. As outras duas garotas são igualmente impressionantes. Uma costumava lecionar em uma faculdade em Tóquio e a outra é maquiadora de filmes. Tendo fica curioso sobre o trabalho no cinema, então ele pergunta de qual projeto ela fez parte, com interesse. Ela orgulhosamente mostra a ele um pôster de um filme chamado Canção dos Mortos. Ele já tinha visto antes, mas nunca percebeu que foi filmado no Japão. Animada, ela explica que eles tinham acabado de começar a filmar a sequência quando o surto zumbi atingiu o pior lugar imaginável para ser atacado, que ironia. No início, todos presumiram que era uma pegadinha, mas o sangue de seus colegas morrendo e a falta de alguém gravando rapidamente provaram o contrário. Após uma jornada caótica, as pessoas desta vila os acolheram calorosamente, e mesmo que seja um desejo, ela espera poder continuar vivendo aqui, quem sabe. Enquanto isso, em outra cabana, Shizuka está soprando em um tubo para manter o fogo aceso quando uma senhora idosa passa para agradecê-la. Ela sabe que este trabalho deve ser difícil, já que Shizuka não está acostumada, mas Shizuka não se importa, de verdade. Ela quer aprender as antigas habilidades de sobrevivência que as pessoas usavam antes da eletricidade. A vovó não entende todas as suas palavras, mas insiste que o arroz cozido em um fogão a lenha tradicional sempre tem o melhor sabor, sem comparação. Shizuka volta a cuidar da chama, mas de repente sente as mãos de um velho nela, causando arrepios na espinha. A vovó rapidamente o afasta, pedindo desculpas e explicando que ele é um pouco senil e a confundiu com sua falecida esposa, coitado. Embora ele pareça um velho frágil agora, ele costumava ser um dos melhores caçadores da vila, pode acreditar. Nesse momento, um homem entra perguntando à vovó se ela tem alguma corda sobrando. Ele cortou a mão feio enquanto trabalhava com uma foice. Ela vai ajudar, mas Shizuka adverte para não amarrar muito apertado para evitar cortar a circulação. Ela oferece dicas que poderiam ajudar a estancar o sangramento, fazendo as pessoas presumirem que ela é médica. Que esperta. Ela nega, dizendo que só estudou medicina quando criança porque sonhava em se tornar uma. Mas isso não impediu os moradores de tratá-la como sua médica particular, a doutora da vila. Nos campos, Kensho está ajudando no trabalho quando lhe mostram a fossa, o lugar onde todo o lixo da vila é armazenado e transformado em fertilizante. Como as fortes chuvas do Japão lavam os nutrientes do solo, esse método é um salva-vidas. Alguém brinca que mergulhar na fossa vai te deixar bem sucedido, mas Kensho não está nem um pouco a fim de testar isso, de jeito nenhum. Perto dali, ele nota uma garota sentada sozinha com seu cachorro e pergunta sobre ela. Dizem a ele que ela escapou da cidade, mas perdeu os pais, deixando o cachorro como sua única família. Desde que chegou, ela não sorriu uma vez sequer, que triste. Kensho decide mudar isso, mantendo seu humor limpo para a idade dela. Ele se aproxima e oferece para fazer malabarismos, mas ela fica intrigada com sua abordagem repentina. Ele explica que é educado cumprimentar uma dama, seja jovem ou velha. Pelo menos na Itália, né? Ela aponta que ele não é italiano, mas isso a faz rir. Missão cumprida. Kensho se apresenta e descobre que o nome dela é Anu. Ele decide chamá-la de Andy como apelido. Agora que Kensho e Andy são amigos, ele se oferece para mostrar a ela sua performance especial. Comer uma tigela de udon com o... Ela educadamente decide pular essa por enquanto. Em outro lugar da vila, Beatrix está sendo mostrada a roda d'água que alimenta a comunidade. Ela não gera uma tonelada de eletricidade, apenas o suficiente para o básico, o essencial. Ultimamente, ursos e javalis zumbis têm se aproximado, então os moradores reforçam a cerca elétrica alimentada pela roda.
Ela dá um choque leve para manter os animais afastados, mas há uma coisa que Beatrix precisa observar. Uma caixa de controle que desliga a energia se houver um vazamento ou se a voltagem subir demais. Ela é avisada para ter cuidado, pois mexer com aquilo pode ser perigoso, e muito. De volta com Tendo, as garotas conversam sobre como estão começando a gostar da vida na vila. As coisas levam mais tempo aqui e são mais difíceis de fazer, mas é exatamente isso que te faz conectar com as pessoas ao seu redor, de verdade. Mais tarde naquela noite, enquanto Tendo está trabalhando nos campos, Kensho se aproxima para cumprimentá-lo. Ele acabou de aprender a abater uma galinha, uma experiência tão traumática que ele talvez nunca mais toque em filé de frango, coitado. Enquanto riem e conversam, Kensho avista um rosto familiar passando e chama por Higurashi. Fazia uma eternidade que ele não o via, mas Higurashi claramente não está feliz em encontrá-los e se vira para ir embora. Tendo não o reconhece, então Kensho explica que eles estavam na mesma turma de estudos gerais na faculdade, embora Higurashi misteriosamente tenha parado de aparecer, do nada. Higurashi não consegue acreditar que o destino o juntou com esses dois de novo, os caras que sempre tiveram o que ele não tinha, felicidade. Ver seus rostos excessivamente alegres é irritante, mas é perfeito para qualquer plano obscuro que ele esteja tramando com certeza. Naquela noite, Tendo encontra o pai lá fora, tomando uma bebida, e pede para se juntar a ele. O pai concorda, e eles se sentam juntos sob as estrelas. Tendo admite que, embora antes idolizasse a vida na cidade, ele está começando a achar que a vila não é tão ruim, e que eles sempre poderiam usar uma ajuda extra por aqui, sabe? O que ele realmente está tentando dizer é que gostaria de ficar para sempre, mas o pai não quer que ele se limite a um lugar pequeno. Um homem, ele diz, deve perseguir o maior sonho que puder encontrar com tudo o que tem, sem medo. E como um adendo, ele diz a Tendo que os Dreadlocks não combinam com ele de jeito nenhum, pra ser sincero. Eles riem e continuam bebendo, finalmente compartilhando o momento de conexão que Tendo tanto esperava. Já que Higurashi é quem está dirigindo o trator e os zumbis estão se aproximando rápido, o grupo decide se separar para resgatar o máximo de pessoas que puderem antes de escapar da vila. Enquanto Higurashi continua destruindo tudo à vista, o pai de Tendo e as mulheres com quem ele estava conversando antes se barricam dentro de uma casa para segurança, por precaução. Mas é claro que sua doença está o alcançando. Ele desmaia, insistindo que está bem mesmo. Enquanto isso, Tendo está abrindo o caminho até eles, balançando um longo bastão para derrubar qualquer zumbi em seu caminho. Em outro lugar, Angie está procurando freneticamente por seu cachorro, Charo, e o encontra. Bem, ele estava ficando um pouco íntimo demais de uma galinha, para variar. Aliviada por tê-lo de volta, ela é subitamente agarrada por trás por Kensho, que rapidamente cobre a boca dela para que ela não alerte um zumbi próximo. Assim que ele se vai, ele a adverte sobre o quão perigoso é se afastar sozinha em uma situação como essa. Angie explica que precisava encontrar Charo agora que seus pais se foram. Ele é a única família que ela tem, entende? Kensho entende, mas insiste que não é seguro ali. Ele avista uma escada e os ajuda a subir em um telhado, sabendo que zumbis não conseguem subir tão alto. Infelizmente, um membro do Esquadrão dos Rejeitados definitivamente consegue, que droga. Ele sobe atrás deles, planejando empurrar Kensho e Angie para que a horda possa despedaçá-los. A julgar por seu sorriso distorcido e olhos amargos, a vida antes do apocalipse deve ter sido miserável para ele. E agora, ele quer compartilhar essa miséria fazendo os outros sofrerem assim como ele sofreu. Que horror! Com um bastão na mão, ele começa a tentar empurrar Kensho para a beira. Enquanto isso, Beatrix está correndo para desligar a roda d'água para que a cerca elétrica seja cortada, mas sua missão é arruinada quando o rejeitado número 2 joga um trator contra o cavalo que ela está montando. Que azar! Desafiar uma guerreira alemã que pode fatiar zumbis ao meio com um único golpe já é uma ideia burra, mas essa rejeitada veio armada com uma motosserra. Em um único golpe, ela parte a arma de Beatrix em duas, exibindo habilidades de seus dias de glória como bicampeã nacional de esgrima no ensino médio, o que, tristemente, também foi o auge de sua vida. Que pena. Beatrix saca sua espada, pronta para uma luta até a morte. Shizuka, por outro lado, está ocupada tentando evacuar os moradores que se trancaram dentro de suas casas. Ela avisa que as portas não vão aguentar os zumbis por muito tempo, mas os idosos insistem para que ela vá sem eles de jeito nenhum. Eles são muito velhos para se mover rapidamente e um homem está acamado, eles só a atrasariam. Eles a agradecem por tudo o que ela fez e dizem para ela salvar os outros. Shizuka não consegue aceitar abandoná-los, mas sem tempo, ela decide atrair os zumbis para longe sozinha, prometendo voltar, custe o que custar. Em outro lugar, o pai de Tendo e o grupo com quem ele está estão lutando para conter a horda, e quando parece que eles estão perdidos, Tendo chega balançando, contudo, ele ainda tem tanta coisa que quer fazer pelos pais. Ele nunca ganhou o suficiente para dar-lhes algo grande, nunca os levou em viagens, e ter netos para eles ainda é um sonho distante. Ele se recusa a deixá-los morrer ali, mas o pai o puxa para perto e sai, dizendo a Tendo que, se ele realmente quer compensá-los, ele deve viver, custe o que custar. Seu último desejo antes de enfrentar os zumbis é que Tendo proteja sua mãe. Vemos então a história de um rejeitado, um homem que trabalhou sem parar apenas para descobrir que sua casa não parecia mais um lar. Que tristeza! Seu casamento ficou sem graça e amargo, e ele frequentemente escolhia dormir no carro em vez de lidar com a esposa. Até essa paz foi arruinada pelos vizinhos que passavam para fofocar sobre outros que estavam se dando melhor que ele. Que inferno!
Eventualmente, ele percebeu que estava se matando de trabalhar por uma família pela qual não se importava mais. E agora, a única coisa que o faz se sentir vivo é ver os outros morrerem. Nos campos, Shizuka se esconde na moita para evitar zumbis, mas algo muito pior a encontra: o rejeitado com a rixa vitalícia contra seu barbeiro. Que azar. Ele se aproxima dela, babando, e Shizuka sente um pavor pior que a morte. A coisa fica ainda mais perturbadora quando fica claro o que ele mais quer: enfiar a língua na boca dela. Não querendo virar vítima, ela sai correndo em disparada, e honestamente, é chocante a velocidade que ele consegue manter, o que de alguma forma o torna um perdedor mais patético que qualquer protagonista de anime, juro. Um dos rejeitados trabalhava num restaurante francês, mas era preguiçoso demais para sequer tentar aprender a língua. Sem família para sequestrar, nem o Duolingo conseguiu pegá-lo. Como nunca se deu ao trabalho de melhorar, acabou preso na faxina, coitado. Você pensaria que ele pegaria a dica e finalmente começaria a aprender, né? Que nada. Em vez disso, ele decidiu que todos eram malvados por não falarem japonês num restaurante francês. Um dia saiu para fumar e jogou o cigarro numa cozinha cheia de materiais inflamáveis. Dá pra imaginar como isso terminou, né? Ele assumiu a culpa. Claro que não, segundo ele. A culpa era deles por colocarem a cozinha onde ele fumava. Naturalmente foi demitido e até hoje ainda guarda um rancor danado. Eles estavam furiosos por ele ter incendiado o lugar. Mas não se engane, esse marmanjo ainda é perigoso, especialmente com uma arma e munição demais enfiada nos bolsos. De volta à vila, o velhinho que uma vez confundiu Shizuka com a falecida esposa, de repente tem um pressentimento. Ela está em sério perigo e se arrasta para fora da cama. Enquanto isso, na roda d'água, Beatrix ainda está em combate com a rejeitada, conseguindo contê-la, embora a katana que ela usa esteja começando a lascar sob a força brutal da motosserra. A mulher admite que Beatrix é uma boa espadachim, mas avisa que uma espada não pode durar mais que uma motosserra. O lado ruim para ela é que o barulho ensurdecedor está atraindo zumbis, então ela precisa acabar com isso logo. Quando Beatrix pergunta por que ela está fazendo algo tão cruel, a rejeitada não acha que está errada de jeito nenhum. Ela sempre foi perfeccionista, e sua mania de achar defeito em tudo a tornou impopular. Mas na cabeça dela, ela estava certa 100% do tempo, e todos deveriam ter reconhecido isso. Voltamos a Kensho, ainda na beira do telhado, enquanto o rejeitado que odeia barbeiros tenta empurrá-lo. Depois de ouvir a história triste do cara, Kensho percebe algo: esse homem não fez o menor esforço no próprio casamento. Ele perdeu o nascimento do próprio filho, nem ligou, e ainda culpou a esposa por estar chateada. Kensho diz na lata: você não pode esperar que alguém continue interessado quando você os evita por anos a fio. O rejeitado queria uma câmara de eco, não feedback de verdade, então ele empurra com mais força, tentando calar Kensho. Mas Kensho avista a fossa lá embaixo e vira o jogo, arrastando o rejeitado do telhado junto com ele. Uma vez no chão, Kensho percebe que os zumbis estão se aproximando. Ele não tem certeza se eles rastreiam pelo cheiro ou calor corporal, mas de qualquer forma precisa de cobertura. Então, ele dá um salto de fé literal, mergulhando de cabeça na fossa para se mascarar. Agora, é a vez do rejeitado enfrentar os mortos-vivos que ele ajudou a soltar. Ele não vai muito longe antes de dar de cara com a cerca elétrica e virar comida de zumbi. Mais tarde, Kensho sai da fossa, absolutamente coberto de sujeira, mas ainda vivo. E mais importante, ainda humano, só que bem fedorento, tipo muito mesmo. Embora Andy esteja grata por Kensho tê-la salvado, ela diz pra ele manter distância até tomar um bom banho. De volta a uma das casas, o velhinho Hayao pergunta onde Shizuka foi. Os outros anciãos explicam que ela está servindo de isca para atrair os zumbis para longe deles. Hayao imediatamente pergunta por que eles ainda estão parados, e eles admitem que são velhos demais para se mover rápido e não conseguiriam ajudar mesmo se tentassem. Ele os repreende, dizendo que sobreviveram a crises políticas, tufões e terremotos, então um apocalipse zumbi não deveria assustá-los agora, de jeito nenhum. Shizuka, enquanto isso, está a segundos de ter sua garganta violada sob a mira de uma arma. Antes que as coisas possam ir mais longe, o velhinho Ryu dispara um tiro certeiro que derruba a arma da mão do rejeitado. Com um olhar furioso, ele e os outros anciãos avançam, dando ao homem a surra que ele merece por mirar na Shizuka deles. Perto da roda d'água, Beatrix percebe que não há como vencer um debate com alguém que está convencido de que está sempre certo. É impossível. Ela diz à mulher que o jeito certo é subjetivo, as pessoas podem ter diferentes perspectivas. Então, em vez de discutir, ela atrai os zumbis para a roda, subindo nela para que eles a sigam e a destruam no processo. A mente da rejeitada se desfaz completamente com a ideia de que Beatrix a enganou. Incapaz de lidar, ela cai e é rapidamente cercada por zumbis, enquanto Beatrix vai embora na roda quebrada, sem saber como vai pará-la. No campo de batalha, o pai de Tendo está lutando no lugar do filho. Seus movimentos deixam claro de onde Tendo tira sua força, mas seu corpo não consegue acompanhar e ele cai por causa da doença. Quando parece que ele está acabado, Higurashi aparece e o arrasta para um lugar seguro, apenas para imediatamente ameaçar jogá-lo para os zumbis, a menos que Tendo saia e se deixe ser transformado. Então vemos a história de Higurashi.
A vida dele atingiu o auge na pré-escola, quando ele realmente se divertia. No ensino fundamental, ele se distanciou dos amigos, tornando-se cada vez mais introvertido, e na formatura, ele não falava com um único colega há anos. O ensino médio deveria ser um novo começo, mas não importa o que ele tentasse, ele continuava o mesmo solitário vazio e sem rumo. Então, um dia na faculdade, ele viu tendo aproveitando a vida e levou isso como um insulto pessoal, levando a este momento com ele mantendo o pai de Tendo como refém. Dentro da casa, Tendo está dividido, querendo salvar o pai, mas sendo repreendido para não abrir a porta. O pai dele avisa que se ele arriscar a segurança da mãe e o forçar a ver o próprio filho morrer, ele parará de considerá-lo seu filho. Tendo ainda não quer deixá-lo ir, mas o pai dele admite que não tem muito tempo de vida mesmo. Uma doença grave já o está consumindo, e com o mundo em caos, não há como encontrar um médico. Tendo se recusa a desistir, dizendo que podem encontrar um médico em algum lugar ou uma vacina zumbi pode ser descoberta amanhã. Mas o pai dele insiste que a melhor forma de Tendo retribuí-los é viver para ajudar a humanidade como puder. Mesmo que eles se fossem, saber que o filho estava lá fora, aproveitando ao máximo a vida, os deixaria mais felizes de todos. Tendo começa a lembrar de tudo o que aconteceu desde que ele chegou. Lá fora, Higurashi está ficando impaciente, a porta ainda não abriu. E ele imagina que Tendo deve ter desistido de salvar o pai, já que ele vai morrer de qualquer jeito. Mas então, de repente, a porta se abre, atraindo os zumbis direto para dentro da casa. Gritos ecoam, e momentos depois, um Tendo zumbificado tropeça para fora. Higurashi explode em risadas finalmente. Tendo não pode mais ser feliz ou perseguir seus sonhos, mas sua vitória dura pouco. Numa reviravolta repentina, Tendo revela que não é um zumbi de jeito nenhum, puxando Higurashi do trator e jogando-o no chão. Confuso, Higurashi exige saber como ele ainda está pensando claramente. A verdade é que, Tendo havia bolado um plano antes, com a ajuda do maquiador de zumbis da vila, ele fingiu a infecção. A cena da mordida foi encenada, deixando os zumbis entrarem na casa, apenas para as garotas os emboscarem por trás antes que pudessem realmente machucá-lo. A partir daí, foi tudo sobre suas habilidades de atuação, e Higurashi caiu direitinho, como um pato. Enquanto Tendo e os outros verificam o pai, Higurashi desaba, incapaz de acreditar que seu plano falhou. Tendo pergunta qual era o objetivo final dele. Higurashi grita de volta. Ele só queria fazer o que quisesse, finalmente se divertir. Mas Tendo aponta que mesmo quando Higurashi pensou que tinha vencido, ele não parecia estar se divertindo de jeito nenhum. Higurashi insiste que estava, mas então sua mente volta para a última vez que ele realmente se divertiu quando criança, perdido na memória. Ele não percebe um zumbi se aproximando sorrateiramente até que é tarde demais. A mordida se crava e o pânico toma conta. O grupo quer ir embora antes que mais zumbis cheguem, mas Tendo fica para trás e pergunta o que realmente estava na sua lista de desejos. Outro flashback mostra um Higurashi mais jovem saindo perto de uma piscina, rindo com amigos. Tudo o que ele sempre quis foi apenas se divertir assim de novo. Tendo diz a ele que se era só isso que ele queria, ele poderia ter apenas pedido. Vemos um momento na faculdade em que Tendo roubou a felicidade de Higurashi pela primeira vez. Só que dessa vez, vemos que Tendo na verdade o convidou para se juntar. Em vez de aceitar, Higurashi fugiu. Se ele tivesse falado, eles poderiam ter sido amigos e feito acontecer. Agora, Tendo promete que se ele virar um zumbi, voltará e sairá com ele numa piscina. Higurashi chora em seu ombro, arrependido de tudo. Mas com a infecção se espalhando rapidamente, ele empurra Tendo para longe e sai correndo antes que perca o controle e os ataque. Tendo e os outros partem para executar o plano, escapar da vila e desligar a cerca elétrica. Mas sem um jeito claro de passar por ela, eles estão presos. Kensho e Andy os alcançam, embora Tendo mal consiga reconhecer Kensho agora que ele é basicamente um perigo biológico ambulante. Logo, Shizuka chega com o resto dos moradores, mas com todos reunidos em um só lugar, os zumbis estão se aproximando rápido, cercando-os sem saída à vista. Então eles avistam Beatrix ainda rolando na roda d'água quebrada, incapaz de descer. Pensando rápido, ela decide atravessar a cerca, Tendo avisa a todos para se afastarem, e uma vez que o caminho está livre, Beatrix atravessa a barreira, dando-lhes uma abertura. Todos correm para a floresta em direção à Ponte Pencil, sua única saída. Mas quando chegam lá, seus corações afundam. A ponte se foi, desabou no desfiladeiro. Sem nenhuma outra rota de entrada ou saída da vila, as coisas parecem sem esperança. Então, por pura sorte, Kumano aparece. Ele estava verificando a comoção e descobriu que a ponte estava caída, então ele construiu uma nova o mais rápido que pôde. Bem a tempo também, porque os zumbis estão bem atrás deles. Tendo e Kensho agarram a ponta da ponte, gritando para todos atravessarem enquanto a seguram firme. Um por um, os moradores atravessam em segurança. Uma vez que todos estão do outro lado, os dois agarram as pontas e saltam para a segurança.
Fica silencioso, então Beatrix e Shizuko correm para verificar se eles conseguiram. Eles estão bem. Os rostos deles, nem tanto, enquanto Kensho e Tendo sobem a escada. Kensho balança a cabeça com o quão ridículas foram as ações de Higurashi, se tudo o que ele queria eram amigos. Mas Tendo não tem tanta certeza de que foi tão simples assim. Na época em que Tendo estava preso na rotina como um zumbi corporativo, ele havia perdido de vista quem ele era e o que realmente importava. Ele sabe como facilmente poderia ter caído no mesmo poço de desespero que Higurashi. É por isso que, apesar de tudo que Higurashi fez, Tendo não consegue odiá-lo. Subindo o último trecho da escada, Tendo encontra o pai esperando, estendendo a mão para puxá-lo. O pai dele diz que é graças a Tendo que todos conseguiram sair e que está orgulhoso dele. No dia seguinte, os moradores colocam o plano em ação. Eles atraem todos os zumbis para fora da vila e selam o túnel para que nenhum mais possa entrar. Eles decidiram reconstruir e ficar aqui, porque este é o único lar que já conheceram. Kumano até se muda para liderar a reconstrução, então é só uma questão de tempo até o lugar voltar a ser como antes, com certeza. Tom agradece Shizuka pessoalmente, dizendo que sem ela todos teriam desistido e se deixado ser comidos. Mesmo que ela não seja tecnicamente uma médica, ela ainda salvou suas vidas. Kensho recebe elogios semelhantes. Os olhos de Andy estão brilhantes de novo, seu espírito restaurado, tudo porque ele dedicou tempo para conversar com ela e animá-la. Naquela noite, Tendo vigia o pai enquanto ele dorme. A mãe dele entra e admite que, embora o velhinho nunca dissesse, ele estava preocupado com Tendo, perguntando se tinham notícias dele. Tendo dá uma risadinha, dizendo que qualquer um ficaria preocupado com o mundo assim. Mas a mãe dele explica que não foi o surto zumbi que deixou o pai ansioso. Ele estava preocupado desde o dia em que Tendo deixou a vila 3 anos atrás. Ouvindo isso, Tendo percebe o quanto sua ausência deve ter machucado o pai. Com lágrimas nos olhos, ele promete baixinho que se algo acontecer com ele, ele garantirá que a mãe e a vila sejam cuidadas por ele. Tendo finalmente pergunta à mãe que doença o pai realmente tem, e a resposta o pega completamente de surpresa. Não é câncer ou alguma doença mortal, são hemorroidas. Ainda assim, não é nada para rir. Mas toda vez que a mãe tentava convencer o pai a fazer cirurgia, ele era teimoso demais para ver um médico. Percebendo que o pai não está à beira da morte como ele pensava, Tendo decide que é hora de seguir em frente. Levando o conselho do pai a sério, ele quer perseguir o maior sonho que puder, encontrar a cura para o vírus zumbi e salvar o mundo. E então, como um bônus pessoal, garantir que o pai finalmente faça aquela cirurgia de hemorroidas. Quando o pai dele acorda e ouve o plano de Tendo, ele é totalmente a favor. Tendo adiciona oficialmente a sua lista de desejos e pergunta aos outros se eles têm algo que gostariam de adicionar também. Eles passam a noite compartilhando sonhos e objetivos que esperam alcançar um dia. Na manhã seguinte, todos se preparam para partir, dizendo adeus de coração aos moradores. E mesmo durante o apocalipse, o instinto de mãe não muda. A mãe de Tendo o despede com comida suficiente para durar dias. Com os moradores acenando para eles, o grupo parte para encontrar uma cura para o vírus zumbi e para aproveitar a jornada enquanto estão nela. É isso por hoje, pessoal. Tendo deveria dar uma surra em alguém ou morrer virgem aos 20 anos, tipo sem ter beijado ninguém? Assistam ao próximo e eu vejo vocês no próximo.